fiquei incomodado com algumas questões que eu comecei a orar, e alguns jovens vinham compartilhar comigo algumas coisas, e isso me gerava uma certa indignação. E eu começava a orar e falava: Jesus, como que é isso? Eu preciso orientar, eu preciso direcionar, eu preciso fazer alguma coisa para nós seguirmos em direção ao Senhor e não sermos sugados, atraídos para as coisas do mundo. E quando eu comecei a montar essa palavra, o primeiro versículo que veio sobre no meu espírito foi a questão da dracma perdida. Essa é uma palavra que eu não ministro para pessoas que não são crentes, mas essa palavra é justamente para você que é salvo no Senhor, justamente você que já tem uma experiência com Cristo, porque todos nós, mesmo estando na presença, mesmo estando vinculados a Cristo, nós vivemos em um mundo, não é verdade? Você trabalha, você estuda, e você tem relacionamento com pessoas que não são da igreja. E às vezes, por esse relacionamento, você acaba se distanciando daquilo que o Senhor fez para você, ou daquilo que o Senhor separou, reservou para a sua vida. E dentro disso eu li um versículo, que eu não vou ler novamente, mas está lá em Lucas 15, 8 e 9, que fala sobre a dracma perdida. Foi o versículo de abertura desse culto, que uma vez que a senhora perdeu uma dracma, que é como se fosse uma moeda de ouro, perdeu na sua casa, ela varreu a casa, arrumou a casa para encontrar essa moeda, e uma vez que ela encontrou, ela ficou feliz. E eu comecei a pensar, existem muitos jovens, olha para cá, existem muitos jovens que estão dentro da igreja, mas que se perderam. E aí, perderam com o quê? Perderam até com as suas distrações do dia a dia. Perdeu com louvor, talvez, perdeu com as luzinhas, eu fico olhando aqueles corações e eu me perco, eu me distraio. Perdeu com situações corriqueiras do dia a dia. E se perde. A questão é que dentro da casa é possível alguém se perder. E quando alguém se perde dentro da casa, demora um tempo para você perceber que você está perdido. As pessoas de fora até te veem assim, até olham para você e falam: essa pessoa está perdida. Não é perdida para ir para o inferno, mas perdida do propósito que Deus a escolheu. Isso naturalmente você vê, é muito visível. Uma pessoa que é sedenta, que clama, que no louvor, rasga seu coração, que pessoas que já foram chamados para o ministério, tiveram sua vida devota ao Senhor, e de repente mudou, parece que a fase mudou. Eu estou começando a perceber novas pessoas, novas influências, e isso me faz perder dentro da minha própria casa. E o interessante, irmãos, que o mundo que nós estamos vivendo é um mundo que nós somos totalmente influenciados. Se você olhar para o irmão que está do seu lado, você vai ver a roupa que ele está usando. É uma roupa que é de agora, é atual, né? É uma roupa que teoricamente está na moda de hoje. Talvez você olhe para o cabelo dele e você fala: esse cabelo aí também é na tendência, né? Você que entende cabelo na tendência, esse cabelo está usando, esse produto agora é revolucionário. Mas isso é o quê? Isso é espiritual? Fala comigo: não. Isso não é espiritual. Isso é porque você está sendo influenciado. E o mundo te influencia. O mundo te influencia. Antes, para mim, calça de dormir, eu já vi muita gente usando aquelas calças de moletom para dormir. Quantos já viram? Pois é, mas hoje, uma calça de moletom com cordão para frente é muito estiloso. Por que que é? Porque nesse momento a moda está ditando uma regra. E se você usar uma calça de moletom com cordão para frente, você vai estar, igual os meninos falam, embaçado. Você vai estar top. Você vai estar muito embaçado. Eu aprendo, irmãos. Vocês acham que não? Eu só fico percebendo os irmãos falando: fulano de tal embaçado. Aí eu parei e comecei a perceber: será que embaçado é bom ou ruim? Aí depois ele falou: não é doido demais? Eu falei: eu acho que é bom. Eu acho que é legal. E aí, ou seja, para você virar embaçado,
Você precisa estar com a roupa atual. Olha para cá. Eu não te chamo de embaçado mais. Olha para cá. E a roupa que você usa é influenciada para o mundo que você vive. Hoje em dia, os programas de televisão, todas as novelas, todos os noticiários, precisam envolver alguma coisa relacionada à ideologia de gênero. Verdade ou não? Tudo você vai ver isso. Na novela muda o sexo, no noticiário, na Ana Maria Braga discute sobre isso, e no encontro com a Fátima Bernardes continua falando, e isso é a todo momento. E você fala assim, pastor, eu não concordo. Eu também não. Mas você é influenciado. Antes que você achava algo muito gritante, muito ruim, chega um determinado momento, Hugo, que você começa a achar normal. Que você começa a ver que tudo isso não é tão ruim assim. Porque na novela, às vezes, a gente acha que esse personagem não é tão ruim assim, ele é bom, ele é do bem, ele está fazendo algo bom. E aí você acaba apoiando algo de uma maneira implícita. Você entende o tanto que você é influenciado? E nós vivemos nesse mundo, é inevitável nós falarmos de coisas atuais sem falar que isso nos influencia. Uma outra coisa que a gente está acostumado a mexer é em Facebook, Instagram, não é? E esses aplicativos, você tem lá às vezes 3.000 amigos, não é? Você segue muitas pessoas que nem sabem que você existe. E aí, o interessante disso é que você tem muitos amigos na rede de relacionamento, mas são amigos superficiais. Se você precisa de uma ajuda, você pode contar com um amigo de Facebook? Provavelmente não. Se você precisa de alguma coisa, sei lá, talvez um remédio, você posta lá, preciso de um remédio, socorro, me ajude. Aí o povo vai colocar aquela carinha rindo para você, alguns vão colocar carinha triste, né? Mas mandar um dinheiro para você eu acho pouco provável, é ou não é verdade? Mas é o mundo que nós vivemos, é o mundo que nós nos relacionamos. Mas só que na Bíblia existe, tem um texto de 1 João, projeta para mim, 1 João, capítulo 2, versículo 15 até o 17, que João fala como que o mundo é, e nós precisamos entender isso. Olha para cá, fala assim, olha, não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Forte isso, né? O amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, e a concupiscência dos olhos e da soberba da vida, não vem do Pai, mas sim do mundo. Mais um. Ora, o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E quando a gente prega aqui falando para nós investirmos o nosso tempo naquilo que é eterno, naquilo que vai permanecer, naturalmente eu estou te falando que não é no mundo, não são as coisas terrenas, são as coisas que vão trazer uma eternidade. Irmão, você pode ser o maior profissional, o melhor profissional, mais bem sucedido, você vai ter um grande prestígio dentro dessa sociedade. Mas pastor Naô fala algo muito interessante, mas tirar um jovem do inferno, só um homem cheio do Espírito Santo que consegue fazer isso. A sua influência é muito maior que você imagina. Você na sua célula, você pode declarar que as pessoas sairão curadas, os enfermos vão ser completamente restaurados, os demônios vão ser expelidos, porque você é uma pessoa que representa a Cristo. E isso que faz a diferença em você. Por isso nós precisamos abster de tudo aquilo que é no mundo. E eu posso te dar um exemplo meu. Eu fiz faculdade e chegou um determinado momento da minha vida, sempre fui crente, sendo da Batista nessa época,
E na faculdade eu tentava ser um bom aluno, mas conversava com os meninos. Mas no meu primeiro período, eu detestei o relacionamento com eles, porque eu sempre fui crente, olha para cá, sempre fui crente, e lá eles falavam só de coisas que são relacionadas ao mundo, balada, era festa, era calorada, enfim. E graças a Deus, desde essa época, o Senhor já tinha me dado Natália, né? Que aí já tinha um relacionamento, então eu não tive, né, chance de experimentar nada naquele ambiente. Mas uma coisa interessante aconteceu. Chegou um determinado momento na faculdade, acho que foi no 2º ano, que eu, de tanto ajudar os meninos e relacionar com eles, eu fiz administração, então a maioria da sala era homem. Era na época que a administração era mais um curso masculino. E aí a gente se relacionava a ponto deles fazerem questão da minha presença nos eventos deles. Se fosse ter um aniversário de alguém, que ia ter bebida, farra, ia ter tudo, eles falavam assim, não, mas você tem que ir. Mas eu falava, não posso não, eu tenho culto. Ele falava, não, depois de terminar o culto você vai. Tipo, você pode até ir para o culto, mas eu quero sua presença aqui. Mas sabe o que acontecia? Lá no culto, lá na igreja, eu não tinha essa devoção, essa importância. Se eu faltasse de culto, beleza, ninguém ia lembrar de mim. Mas na faculdade se você não vier, a gente não começa a festa. E sabe o que eu comecei a pensar? Comecei a colocar numa balança. Será que é melhor eu ter amigos na igreja? Ou será que é melhor eu ter amigo lá na faculdade? Será que é melhor eu viver uma vida dessa, né, social com o povo da igreja? Mas como é que é essa questão? E isso começou a me confrontar. Mas o Senhor é tão maravilhoso que Ele usou pessoas para poder me orientar nessa época. Para que eu pudesse enxergar que aquelas amizades eram amizades temporárias, como diz nesse versículo, passageiras. No entanto que hoje, depois de não sei quantos anos de formado, uns 10 anos de formado, eu não tenho contato com mais ninguém da minha sala. Eu sei que tem o Facebook de alguns, mas eu não tenho contato com mais ninguém. Eu não posso chamar ninguém de amigo. Ninguém nunca me ajudou no meu dia a dia. Mas agora eu posso te falar uma coisa. Na igreja, a minha vida está fincada aqui. Independente de ser pastor. Bem antes disso, tudo que eu precisei foi através da igreja. Nem foi através da minha família, da igreja. Tudo aquilo que eu conquistei foi através da igreja. Então, às vezes, o diabo ele vem tentando nos enganar, nos afastar, nos colocar uma visão que não existe das coisas que estão lá no mundo. Que você chega a pensar que no mundo é muito melhor do que na igreja. Mas deixa eu te falar, não é. Às vezes você vê alguém com um carro novo, você fala assim, essa pessoa então, ela vai ter, né, ela prosperou. Mas ninguém pode afirmar isso, né? Ninguém pode falar que realmente essa pessoa prosperou. De repente, essa pessoa entrou numa dívida muito grande, mas na sua visão, ele está muito melhor do que você. E isso pode ser uma enganação. Pode ser algo que o diabo usa para fazer e para te acusar, para colocar sobre você um peso desnecessário. E o problema, meus irmãos, que o envolvimento no mundo, ele vai ter um resultado. Todo envolvimento que você tem, ele não é neutro. Tudo aquilo que você envolve vai gerar uma consequência. E quando a gente fala sobre essas consequências, seria muito fácil eu falar para os irmãos, olha, se você ficar no mundo, você vai morrer. Ou não bebe, porque senão vai acontecer isso. Não fume, porque senão vai resultar em outras coisas. Mas em vez de eu te colocar regra, eu quero te falar, não fique próximo às coisas que pertencem ao mundo. Apesar de viver no mundo, não fique próximo das práticas que o mundo oferece, porque isso vai gerar uma consequência na sua vida. E às vezes você não vai perceber, mas você vai estar envolvido pelo sistema que o mundo te coloca.
E esse sistema é muito interessante, porque eu que formei nessa parte administrativa e sei como é que funciona a economia. Olha só se não aconteceu isso com você, olha para cá. De repente você era kids, né? Você ganhava presente do Dia das Crianças, né? E aí, de repente, você começa a ter seu primeiro emprego. E quando você tem um primeiro emprego e alguém te paga um salário mínimo, é bom ou ruim? Você fala, eu estou rico. Você nunca teve esse dinheiro. Quando você recebe seu primeiro salário, você fala, eu tenho certeza que eu sou rico. Porque você olha para aquilo tudo ali, você fala, o que eu vou fazer com isso tudo? Gente, eu tinha mais dinheiro quando eu ganhava um salário mínimo que agora. Porque o espanto era tão grande do valor que tinha ali, que você ficava perdido. E aí, olha que interessante, quando você recebeu o primeiro, você achou muito. Mas no decorrer dos meses, começa a faltar. Começa ou não começa? Mas por que falta? Porque você está num ritmo de vida que você começou a jogar as regras que o mundo coloca. Você quer ver como é que é? Quando você começa a trabalhar, você olha para o lado e percebe que seu sapato é diferente do colega do lado. E aí do colega do lado é muito melhor do que o seu. Então você tem que comprar o sapato dele, ou qualquer, vou falar igual minha avó fala, o calçado, né, que a pessoa tá usando. Mas depois você percebe que a calça que você tem, mesmo que serve, mesmo que está muito conservada, ela não é do modelo que a outra pessoa usa. Se você parar para perceber, a moda vai e volta, é ou não é verdade? Em alguns momentos é boca de sino, o outro é skinny, o outro é calça chitãozinho chororó, o outro agora é mais... É ou não é verdade? Vai variando. Para que isso? Para você gastar. E quanto mais você trabalha, mais seu dinheiro não dá, mais você quer comprar outras coisas. E assim vai girando. E você acaba virando escravo do mundo, das regras que o mundo te coloca. Isso é verdade? Sim ou não? E isso acontece também com as práticas do mundo. Coisas que você usa ou que você faz são resultados daquilo que as regras que o mundo te colocou. E você não percebe. Quem te falou que precisa ter cabelo liso? Quem te falou que precisa ter cabelo enrolado? O mundo determina. E se ele determina, você segue. E dentro disso, a gente vê que muitas pessoas, olha para cá, presta atenção. Muitas pessoas, elas têm uma vida na própria igreja, mas que buscam brechas para poder achar problema. Irmãos, presta atenção, onde você estiver, você vai ter problema, é ou não é verdade? Na sua casa, apesar de ser uma família que você ama, que você foi criado, você não tem problema, às vezes, com seu irmão, às vezes com a sua mãe, às vezes com pessoas que você ama. Existem esses problemas. Mas sabe o que é interessante? Que na igreja, quando nós estamos reunidos num lugar, claro que a igreja somos nós, mas eu estou usando a igreja no sentido de instituição. Quando nós estamos na igreja, nós queremos que os nossos líderes, eles se portem como uma pessoa que é sem defeito, ou seja, uma pessoa perfeita. Isso acontece, irmãos? Não. Se você faz parte de uma instituição, você vai saber que essas pessoas têm defeitos. Inclusive, eu que estou te falando. Se você buscar defeito em alguém, certamente você vai encontrar. Mas sabe o que é o problema? Que às vezes a igreja é o melhor momento para você, é o melhor local para você. Mas pelo fato de você procurar problema, procurar defeito, sabe o que acontece? Às vezes você encontra pessoas assim, pastor, eu preciso sair da igreja. Aí eu falo, por quê? Ele fala, não, porque fulano, eu fui cumprimentar alguém e ele virou a cara para mim, então eu me senti excluído e eu estou indo embora. Ok, é plausível para ele, mas será que o motivo é esse? Será que esse foi o motivo para que essa pessoa saísse? Será que o porquê que um não cumprimentou o outro é esse motivo? Para poder ir para o mundo? O que eu percebo é que muitos de nós temos posturas mundanas, mas que
buscam uma oportunidade para poder ir embora, para poder ir para uma festa, para poder ir para uma balada. Por exemplo, pastor, tem problema eu ir no aniversário do meu amigo? Vou falar com você, não tem. Mas é na boate, também não tem problema. Mas eu busco uma forma de eu participar de uma coisa para que eu sim saia assim inocente. Tipo, eu fui no aniversário dele. Não, eu fui na festa do meu pai. Não teve bebida lá porque fulano é irmão de ciclano que bebe e eu como crente eu vou respeitar. Mas você acaba envolvendo com as práticas do mundo. E isso, irmãos, acaba te afastando do propósito que o Senhor colocou. E em Romanos 7,18, tem um versículo que eu gosto muito, que fala: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, como efeito do querer que está em mim, mas não consigo realizar o bem. Ou seja, aqui, apóstolo Paulo fala o seguinte: na sua carne, na sua vida, não existe bem algum. Sabe o que isso significa? Que você não pode se apoiar na sua justiça própria. Ou seja, falar assim, pastor, eu consigo resolver um problema. Porque na verdade, na sua carne, não tem bem algum. E se ela não tem bem, a glória não é sua. Não é sua, é de Cristo. Se sair algo bom de você, só pode ser Cristo. Porque se não for, nós temos um versículo que nos apoia. Olha, tudo que acontecer da sua carne é ruim, é mal. A Bíblia fala isso. E quando a gente tem esse versículo claro em nossa vida, eu já entendo, olha, então tudo bem, já que eu não sou bom, e Cristo me deu um rebanho, Cristo me deu uma célula, Cristo me deu pessoas para me ouvir, então só pode ser Ele, só pode ser Cristo. Mas esse tipo de relacionamento que nós temos, eu coloquei aqui 3 formas. Eu tenho um relacionamento daqueles irmãos que vêm no culto todo sábado, e a gente fala a paz do Senhor, a gente louva, a gente fica esse momento juntos, e depois todo mundo vai embora, e até o próximo sábado, ok? Isso é possível acontecer. Eu tenho também outro tipo de relacionamento, daquelas pessoas que me olham como um salva-vidas. Por exemplo, quando está afogando, opa, aí você vai e joga a boia, e vem buscando a pessoa. Ou então você pula na piscina para poder salvar. Não sei se você já foi salvo por um salva-vidas, mas é assim que funciona, pelo menos nos filmes, né? Então a pessoa vai lá e salva aquela que está afundando. E eu tenho um terceiro relacionamento, olha para cá, um relacionamento de pai. Um relacionamento que, independente se você faz coisa boa ou ruim, você está perto, você está próximo, sabendo que o seu pai não é o melhor do mundo, mas ele é o seu pai. Sabendo que você pode contar com todas as coisas que você quiser no seu pai. Pode ou não pode? Você pode entender que você faz parte de uma herança, faz parte de uma linhagem. E você pode contar a todo momento. Mesmo tendo esses 3 tipos de relacionamento, eu posso ter uma pessoa que está num grupo desse, olhar para outra e questionar, e reclamar, e não se enxergar. Mas sabe por quê? Porque esse versículo que nós lemos não é uma verdade em nossa vida. Na verdade, nós precisamos saber que em mim, na minha carne, não habita bem algum. Fala comigo, na minha carne não habita bem algum. Isso é uma verdade. E se você descobrir isso, nunca você vai vangloriar em algo que você fez. Irmãos, pastor Luiz dá muitos exemplos sobre isso. Se tem uma pessoa que fez algo errado, ela vai chegar perto de alguém, ela nunca vai chegar batendo no peito. Ela sempre vai chegar humilde, é ou não é? Por que ela vai chegar humilde? Porque ela sabe que ela fez algo errado. Ela sabe que ela teve uma atitude ruim. Então ela vai chegar igual o gatinho do Shrek, só com o olhinho regalado. Para a pessoa ter uma certa dó, né? Fala, nossa, eu errei, me perdoa, eu errei. Mas, se a pessoa está certa, ela chega assim? Não. Ela já chega, opa,
eu estou certo, vamos ver qual que é o seu argumento. Mas por quê? Se nós entendermos que na nossa carne não há bem algum, então nunca eu vou poder ter uma postura dessa. Nunca vou poder ter. Mas o texto, tudo isso que eu estou falando é só uma introdução. Estou brincando, já estou na metade da palavra. Viu? Eu dei aula de homilética para os alunos e eu falava muito isso para eles. Eu falo, olha, quando você falar que está acabando, você tem que acabar. Quando você está falando que está começando, é verdade, você tem que... Então, eu não estou começando não, estou na metade, é só para brincar com você, viu? Mas eu quero ler um texto base da minha mensagem de hoje, que é em Gênesis capítulo 19. Abre lá sua Bíblia. Gênesis capítulo 19. Fala de uma história de um homem que é chamado Ló. E esse homem, ele era sobrinho de Abraão, e certa vez, os irmãos conhecem bem a história de Abraão, né? Um dia Deus falou com Abraão, né? Sai da tua casa, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei, não é? E Abraão pega a casa dele e vai embora. Só que Abraão fica com dó e leva o sobrinho junto, que é o Ló. É o tadinho, né? Tadinho desse menino, não tem pai, vou levar ele comigo. E aí levou Ló junto com ele. E Ló começou a andar com Abraão pobre. Fala comigo, pobre. Mas no decorrer do tempo, Ló se tornou um homem rico, um homem próspero. E andando com o tio dele. Chegou um determinado momento que Ló tinha tanto gado e tinha tantos bens que os pastores, né, as pessoas, vamos falar, os supervisores de Ló, começaram a brigar com os supervisores de Abraão, de tanto gado que tinha, de tanto, na época, ovelha, né? E isso começou a gerar contenda. E aí, o que Abraão, muito sábio, falou? Ló, escolhe uma terra para você ir. Onde você for, eu vou exatamente para o outro lado, para não haver contendas entre a gente. E assim aconteceu. E aí a gente vai ler esse texto aí, amém? Então, Ló escolheu a terra de Sodoma, porque a campina de Sodoma era a mais bonita. E o interessante é que nem tudo que é mais bonito é de Deus para a sua vida. Mas vamos ler. Amém? Todos no texto? Nós vamos ler a partir do versículo 1. E vieram 2 anjos a Sodoma à tarde, e estavam Ló assentado na porta de Sodoma. E vendo-os Ló, levantou o seu encontro e inclinou-se o rosto na terra. Para um pouquinho aí, deixa eu só te explicar mais uma coisinha. Ló escolheu Sodoma. Sodoma era um lugar de perdição. Hoje, as pessoas que moraram em Sodoma eram chamados sodomitas. Ok? Igual você é do Brasil, você é brasileiro. Então, Sodoma é sodomita. E sodomita, o sinônimo de sodomita é homossexual. Então, para você ver qual era o tipo da cidade que Ló acabou entrando. Então, era uma cidade que era uma cidade pervertida. Não era só por causa dos homossexuais, mas perversão sexual tinha a tudo quanto era forma, espécie, jeito, maneira, era em Sodoma. E Deus iria destruir Sodoma. Mas, porém, a família de Ló estava lá. Por isso que nós estamos lendo esse texto, amém? E disse, no versículo 2, eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos na casa do vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis, e ireis ao vosso caminho. E eles disseram, não, antes na rua passamos a noite. E porfiou com eles muito, e vieram com ele, e entraram em sua casa. E fez-lhe um banquete, e cozeu bolos sem levedura, e o comeram. E antes que deitasse, cercaram a casa, e os homens daquela cidade, os homens de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo e de todos os bairros. E chamaram Ló, e disseram, onde estão os homens que a ti vieram essa noite? Trazei-os para fora, para que nós os conheçamos. Então
Saiu Ló a eles à porta, e fechou a porta atrás de si, e disse: meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. E eis aqui 2 filhas que tenho, e ainda não conheceram homens. Fora vos-las trarei, e farei delas como bom for aos vossos olhos. Somente nada façai com esses homens, porque isso vieram à sombra do meu telhado. E eles, porém, disseram: sai daí. Disseram mais: como estrangeiro esse indivíduo veio aqui habitar, e quereis ser o juiz de tudo? Agora faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o homem e sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. E aqueles homens estenderam suas mãos e fizeram entrar Ló consigo na casa, e fecharam a porta. Presta atenção aí. E feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, desde o menor ao maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. Então disseram homens a Ló: tens alguém aqui? Teu genro, teus filhos, tuas filhas, e tudo o que tens nessa cidade, tira-os para fora deste lugar, porque nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem aumentado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou aos seus genros e aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse, presta atenção: levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos de seus genros. Amém? Esse texto começa a falar sobre uma situação bem particular de Ló. Ló, ele trata de um homem chamado por Deus e que estava com a sua família em uma cidade que representa o mundo. E talvez nós estamos na mesma posição de Ló. Olha para cá, por favor. Essa mesma situação que nós estamos como Ló, dentro do mundo onde reina ideologia de gênero, onde reina tantas coisas que não provêm do Senhor, nós estamos com a nossa família. E Ló, com a sua família, ele teve uma preocupação de guardar a sua casa. E o interessante é que nesse texto que nós lemos um texto grande, mas eu chamo a atenção para vocês que os homens daquela cidade tentaram combater os anjos do Senhor que estavam ali. Como que eles queriam combater? Querendo afrontar. E esses anjos fizeram que todos eles se tornassem cegos. E cegos, meus irmãos, não é qualquer enfermidade. Você não consegue enxergar nada. Você perde a sua visão. Então, mesmo que você seja um homem muito forte, sem a sua visão, você não consegue fazer muita coisa. E os anjos ali do Senhor fizeram que todos eles se tornassem cegos. Então eles tiveram, na Bíblia fala que eles cansaram até conseguir abrir a porta para ir embora. E aí, depois esses anjos falaram com Ló assim: pega a sua família para poder sair dessa cidade, porque eu quero te preservar dessa destruição. E sabe o que aconteceu que é interessante? Que quando Ló foi falar com seus genros, eles começaram a zombar de Ló. E isso me mostra um primeiro ponto que eu coloquei aqui para vocês, que fala assim: quando você está no mundo, que é em Sodoma, a palavra de Deus não surte efeito na sua vida. Ou seja, quando a gente está no meio de Sodoma, se alguém chega para você para falar algo de Deus, não surte o efeito que surteria, não sei se você tem essa palavra, surtiria, se você tivesse na própria igreja. Então, ou seja, você ali está sujeito a Sodoma. Você não aceita nenhuma intenção, nenhuma intervenção fora daquilo do mundo. Certa vez eu fui conversar com um jovem que tinha desviado. E esse jovem era muito fervoroso, mas ele desviou. E eu chamei ele para conversar, falando com ele: olha, seu lugar não é aí, seu lugar não é Sodoma. O Senhor tem o melhor para você.
E conversando com ele das experiências que Deus tinha feito ele passar e de tudo aquilo que ele representava para as pessoas que estavam ao redor dele. E eu falei, olha, existe um tempo que é para você retornar. E esse tempo é agora. E eu ainda falei com ele assim, olha, eu estou tendo essa conversa com você, para você me falar, para você nunca poder declarar que ninguém te avisou. Então estou te falando isso agora. Você está tendo a oportunidade de voltar. Aí ele foi, se balançou, falou, eu vou voltar. Mas rapidamente, como se fosse 5 minutos depois, ele já estava completamente envolvido no mundo de novo. Ou seja, a palavra de Deus, no meio de Sodoma, ela não surte efeito. Não surte efeito. De Ló, não surtiu efeito. Não surtiu. E o segundo ponto, continuando o texto, no versículo 15, fala assim, e ao amanhecer os anjos apartaram com Ló, dizendo, levanta-te, toma tua mulher, as tuas 2 filhas que estão, e para que não pereças na injustiça dessa cidade. Ele, porém, demorava-se, fala comigo, demorava-se. Isso, aqueles homens lhe pegaram pela mão, e pela mão da sua mulher, e pelas suas filhas, sendo o Senhor misericordioso, e tiraram-no, e puseram para fora da cidade. Só até aí. Ou seja, esse segundo ponto eu coloquei para vocês assim, quem está no mundo, não tem pressa de sair. Ló sabia que a cidade ia ser destruída, a sua família estava no meio de Sodoma. Mas sabe o que é interessante? Quando os anjos falam, eu vou destruir agora. O que você ia fazer, irmão? Quando ele falou, vai destruir, eu já estava longe. Não ia esperar, é ou não é verdade? Você já pegava aquilo que era seu e saía correndo. Isso era o mais lógico, é ou não é verdade? Mas sabe o que é o problema? E é o problema inclusive nos dias de hoje, que às vezes a nossa fala não corresponde com a nossa atitude. A gente fala assim, olha, nós queremos sim, pastor, mas eu continuo de braço cruzado. Até um ponto de um anjo ter que pegar na minha mão para me arrastar, por ele ser misericordioso. Entenda que esse anjo pode ser uma figura de um seu líder, do seu discipulador, do seu pastor. Às vezes, você está tão envolvido com Sodoma, sabe que ali vai para o mal, porque a gente sabe que o mundo já é do maligno, você sabe que vai dar ruim. Mas mesmo assim, você fica de braço cruzado. Fala, olha, vou destruir a cidade. Você, é mesmo? Entendi. Mas o anjo pega você pela mão e arrasta você para fora. Tem momentos na sua vida que você precisa de ter anjos como esse, para te tirar de um lugar onde Deus não te plantou, onde Deus não escolheu para você estar. E aqui, o interessante é que Ló era um homem de Deus, e ele teve que ser arrastado pelos anjos. Já estou terminando. No terceiro ponto, só vou falar mais um depois. No terceiro ponto fala que quando o jovem sai do mundo, ele deseja ficar perto. Ele deseja ficar perto. Vamos continuar lendo aí o texto. No versículo 17 ao 23. Fala assim, e aconteceu que tirando-os para fora, disse, escapa-te por tua vida, não olhes para trás, não pare em toda essa campina, escapa lá para o monte, para que não pereças. E Ló disse, ora, não, meu senhor. Ele ainda está escolhendo o lugar onde ele vai fugir. Eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, e engrandecestes a tua misericórdia, que a mim me fizestes, para guardar a minha alma em minha vida. Mas eu não posso escapar no monte, para que porventura não me apanhe este mal, e que eu morra. Eis que agora aquela cidade está, o que, irmãos? Perto. O meu está diferente dos seus, né? Vamos lá. Eis ali perto aquela cidade, para a qual eu posso fugir, e é pequena. Permite que eu escape para lá. Porventura, não é pequena, e viverá a minha alma. Tem algumas traduções, como a minha, fala que é perto. Não é uma cidade pequena, uma cidade por perto. Ok? Como se fosse vizinha.
E disse-lhe: quanto a isso, também hei de ser atendido, para que não subverter a cidade que acabas de falar. Mais um. Até o versículo 23. Apressa-te, escapa-te para lá, porque nada podereis fazer quando não tiveres ali chegado. Por isso chamou o nome da cidade de Zoar. Próximo. Tinha saído o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Amém? Aqui então nesse ponto fala que quando o jovem ele experimenta de Sodoma, ele quer ficar perto. Aí você fala assim: mas pastor, como assim? Você sabe que a cidade é destruída, você sabe que o mundo já é do maligno, mas mesmo assim eu quero ficar perto. Sabe o que aconteceu? Nesse momento é onde a maioria de nós erramos. Nós erramos pelo fato de nós confiarmos que nós conseguimos ficar próximos ao mundo e não entrar no mundo. Nós erramos porque nós confiamos na nossa justiça, naquilo que é a nossa força. Deixa eu te contar, se você tiver amigo que fica na balada, deixa eu te contar, o primeiro ponto seu é ir para a balada. Se você tem um amigo que é muito estudioso, a sua próxima etapa é você ficar incomodado para fazer uma faculdade, para estudar, para fazer alguma coisa. Se você tem um amigo que só fala de igreja, de pastor, de seminário, disso, aquilo, outro, você vai ser influenciado a falar disso. Não é verdade? Se você anda com pessoas fofoqueiras, a sua tendência é se tornar um fofoqueiro. Isso não é eu que estou falando. Isso é a vivência, é a Bíblia. A Bíblia fala isso. Ou seja, se você vive no mundo, você quer ficar próximo das coisas do mundo. E às vezes você não é humilde o suficiente para reconhecer aquele texto de Romanos 7, que fala que na nossa carne não há bem nenhum. Por isso, esposa, você tem que vigiar seu marido. Por isso, marido, você tem que vigiar sua esposa. Porque se deixar a própria carne reinar, não vai dar nada que presta. Por isso, pais, que vocês precisam olhar os seus filhos, porque se confiar muito, vocês vão ter problema no futuro. Por isso que muitas vezes eu fico muito no pé daqueles que permitem, porque eu sei que se deixar longe, eles vão fazer uma coisinha ruim. Você já sabe o que eu ia falar. Eles vão fazer coisas ruins. E dentro disso, a gente tem que entender que na nossa carne não habita bem algum. Não habita bem algum. E por último, o texto que eu coloquei foi: não fique perto demais do mundo, senão você pode ser tentado a olhar para trás. E continuando o texto, no versículo 24, vai falar assim. Coloca no 24 para mim. Isso. Então o Senhor, da sua parte, fez chover do céu enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. E subverteu aquelas cidades e toda a planície, e todos os moradores da cidade, e que o nascia da terra. Mas a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida em uma estátua de sal. Quando Ló pediu ao Senhor para ir para a cidade perto, ele estava falando assim: não tem problema não, Jesus não tem problema não, Deus, eu estou aqui pertinho, mas eu não vou cair nisso não, eu não vou voltar lá em Sodoma, então pode destruir a cidade em paz, porque eu não vou lá, eu sei que vai destruir. Mas sabe o que Ló não esperava? Era que a sua família pudesse estar tão envolvida no mundo, a ponto deles virarem para a própria cidade. Irmãos, se Ló, mas a sua família tivesse ido para o alto do monte, eles nem conseguiriam olhar para trás, nem enxergar Sodoma, porque eles estavam protegidos no monte, eles estavam no lugar alto, eles estavam guardados. Mas quando eles optam em ficar perto do mundo,
eles tomam uma atitude pior da sua vida. E a consequência disso foi uma família completamente desestruturada. Foi Ló perder a sua mulher. Foi aquelas filhas de Ló perder a sua mãe. Foi acabar com uma geração, com uma família. E quando nós ficamos perto do mundo, entenda uma coisa, o mundo vai te seduzir. A questão é, se você confiar na sua carne, você vai olhar para trás. Isso a palavra de Deus é que fala. Então, a todo momento, o que nós precisamos entender? Eu estou na igreja, mas eu preciso me envolver com as coisas da igreja. Se eu estou na igreja, eu preciso falar a linguagem que a igreja fala. Se eu estou aqui neste lugar, eu preciso saber qual que é o plano que Deus tem para a minha vida. E o porquê que eu faço parte disso. Porque senão, o mundo vai te atrair. E você vai ser um frequentador de culto de sábado. Mas a verdade é que você está morando bem pertinho de Sodoma. E isso pode ser um prejuízo para a sua vida por completo. Fala misericórdia. Fique de pé no seu lugar. Existem algumas questões que a gente precisa ser racional para tomar algumas decisões. Se na Bíblia fala que na nossa vida, na nossa carne não há bem nenhum, ninguém vai poder confiar na sua própria justiça. Porque no dia que você confiar na sua própria justiça, você vai cair. No dia que você entender que você fala, pastor, não, eu já estou tranquilo, na minha escola eu já entendi como é que funciona. Lá no meu serviço eu já sei que eles fazem piadas imorais. Isso não vai me envolver. Eu sei que na minha família as pessoas bebem, mas o que tem? Toda família bebe. Mas vai chegar uma hora que pela sua proximidade do mundo, você vai se envolver nele. Talvez não é você, mas alguém muito perto. Alguém que representa algo, uma porção grande da sua vida. No caso de Ló, foi a esposa dele. E o que eu pergunto nessa noite, será que eu tenho dracmas perdidas neste lugar? Será que existem pessoas que mesmo que estão dentro da própria casa, ainda estão perdidas, sem saber o que fazer, sem ter uma direção, sem saber o porquê que Deus te dotou com tantas habilidades, tantas formas particulares que você tem para influenciar a vida de outros? O que isso representa na minha vida ou na sua vida? Na carta de João fala claramente para nós não amarmos ao mundo e nem nas coisas que o mundo tem. Ou seja, não fique próximo. Eu conheço muitos jovens que escutam músicas seculares. Eu não estou aqui para te recriminar. Eu só falo para você uma coisa: isso pode ser perigoso. Porque você começa com um ritmo e vai para um outro, e não tem nada a ver não, pastor, estou com outro, e quando você já se assusta, você está indo para o show do cantor. Você está participando de ambientes que não é para você. Mas sabe por quê? Você estava tão pertinho do mundo que ele acabou te influenciando. Nessa noite eu não quero te colocar regra. Eu só quero que você entenda que você tem algumas escolhas. E essas escolhas vão gerar resultados na sua vida. Mas isso só vai fazer efeito no dia que você entender que a sua carne não habita bem algum. Então, se a palavra de Deus me afirma isso, essa palavra que nós pregamos começa de mim para vocês. Que se a carne não habita bem nenhum, a minha não habita, mas eu posso te dar certeza que a sua também não. Sendo assim, nós estamos juntos no mesmo propósito.
eu preciso me abster das coisas do mundo. Eu preciso me separar, eu preciso me afastar, eu preciso ir para o alto monte, para que eu não tenha chance de olhar para trás. Porque se você for para o mundo, o Senhor vai continuar te amando, mas a palavra dele não vai surtir efeito na sua vida. As pessoas vão chegar para você e falar: olha, você está diferente, volta. Olha, eu lembro da maneira que você liderava uma célula. Eu lembro como que você agia com aquelas crianças, como que você tinha o dom, como que você articulava bem, e você dava aula talvez. Mas, se você estiver no mundo, tudo isso para você é em vão. Você deve pensar: por quê? Para quê? Talvez você for um líder de célula abençoado, onde pessoas que estão dentro desse salão têm você como uma referência, como um pastor. Talvez você pregou no encontro de pessoas que estavam aqui, e a sua palavra foi impactada na vida desses jovens. Mas mesmo assim, se você estiver no mundo, de nada disso também vai surtir efeito na sua vida. Também, se você estiver no mundo, as pessoas que estão no mundo não têm pressa de voltar. Não tem. Elas se perdem de tal maneira que elas se escondem no meio de tantos prazeres momentâneos, que quando elas acordarem, as suas vidas já estão por um fio. Eu conheço tantos jovens que foram tentar uma vida melhor no mundo, foi curtir a vida, e voltaram com uma gravidez indesejada, voltaram com doenças que não têm cura, voltaram com tantas, às vezes a pessoa não voltou com nada disso, nem com filho e nem com doença, mas a sua vida sentimental nunca foi a mesma, foi despedaçada pelaquilo que o diabo fez. Então não fique perto do mundo, porque se você tiver essa postura, você está assumindo que você está apoiado na sua justiça própria, que você consegue, que você é forte. Então no dia de hoje eu quero que você tenha uma postura, que você assuma que se não for pela justiça de Deus, você não consegue. Jesus, se não for o Senhor me livrando todos os dias desse mundo pecaminoso, eu não consigo. Eu não estou nesse culto porque eu consegui resistir ao diabo. Não é. É porque o Senhor me escolheu. É porque o Senhor me separou. É porque o Senhor me livrou de coisas que o diabo já tinha preparado para a minha vida. Porque o Senhor me livrou de estratégias que o diabo já tinha pensado para destruir cada um de vocês. Não foi porque você quis. Não foi porque você veio nesse culto no dia de hoje. Foi porque o Senhor separou a sua vida para que a justiça dele reinasse sobre a sua vida. Para que quando Deus olhasse para você, ele não visse a justiça humana, pecaminosa, caída, mas que ele visse a justiça do próprio Deus, a justiça do Filho Jesus. Eu quero que você feche seus olhos nessa noite. Eu quero que você lembre de onde que o Senhor te tirou. Eu quero que você lembre de pessoas que estavam aqui, sentado nesse banco, que começaram uma caminhada com Cristo junto com você, e essa pessoa hoje não está nos caminhos do Senhor. Aí você pode pensar assim: e agora? Entenda uma coisa, que o Senhor te reservou, o Senhor te separou no mais alto da montanha, para que você não se envolvesse com essas coisas.
Entenda uma coisa hoje: pela sua justiça própria, a única coisa que você vai conquistar é o mundo, e a perdição é uma vida longe de Deus. Mas se você hoje se render aos pés do Senhor e assumir que você não tem glória nenhuma, você vai vigiar muito mais, você vai escolher muito mais com quem você vai andar, você vai definir qual tipo de relacionamento você vai ter comigo, com seu pastor. Você vai definir para onde você quer caminhar, para onde você quer chegar. Oh, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo, eis-me aqui, prostrado outra vez, pra tudo entregar, pra tudo entregar. Leva-me perto de ti, Senhor, sacia o meu ser, sacia o meu ser. Eu me rendo, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Vento de poder sopra em meu viver e faça eu querer, faça eu querer em mim, como um vendaval sobrenatural, e faça eu querer, faça eu querer em mim. Eu me rendo, se renda a Ele, se renda ao Senhor. eu me rendo. Isso, faz essa canção a sua oração. Pra conhecer, Espírito Santo de Deus. Rendemos a nossa justiça própria. Conhecer a tua justiça, conhecer a tua natureza. Rendemos nessa noite. Não podemos nada a não ser o Senhor. Pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo, eu me rendo pra
Deus. Vento de poder. Declare: sopra em meu viver, faz teu querer, faz teu. Isso, ei, você pode ser mais fervoroso. Oh, como vendaval, oh, sobrenatural, faz teu querer, faz teu querer. Ele passou, vento de poder, sopra em meu viver. Fale e faz teu querer, faz teu querer. Em mim. Fale com Ele. Oh, Como vendaval, sobrenar. Oh, e faz teu querer, faz teu querer. e faz teu querer em mim. Espírito Santo de Deus, a tua igreja neste lugar assume a posição de fraqueza, assume a posição que na nossa carne não há bem algum, não há nada para nos gloriar, mas essa noite nós queremos assumir uma justiça celestial. Nós queremos assumir uma postura de valentes que confiam na justiça do Senhor. Que se for necessário nós queremos esconder no mais alto monte. Nós não queremos ter vínculos com esse mundo. Nós não queremos ter prazeres vinculados ao mundo que vivemos. Nos afaste das oportunidades, nos tira, nos guarda, nos separa como a menina dos teus olhos, para que nós não possamos nos envolver com aquilo que o diabo tem preparado para essa juventude. Nós queremos estabelecer um tempo como radicais livres em Belo Horizonte, e por isso a santidade é o nosso caminho. A santidade no Senhor é o nosso caminho, e nós enfrentaremos muitas perseguições, mas nós confiamos na justiça que vem do alto. Nós confiamos na força que vem do Senhor, e por isso nós nos rendemos a Ti, e por isso nós corremos para os Teus braços. É por isso que nós colocamos toda a nossa força no Senhor. Guarda a nossa vida, guarda a vida das nossas células, guarda as nossas famílias. Jesus, nós não envolvemos com esse mundo. Apesar de nós vivermos no mundo, nós somos seres espirituais, seres celestiais, e o sobrenatural é a nossa vida normal. O sobrenatural faz parte da nossa história, da nossa criação. Aleluia. Medite sobre essa palavra na sua célula. E se você quiser ainda ter um tempo de oração, fique à vontade. Nós vamos louvar ao Senhor, mas eu quero que você entenda uma coisa. Você foi escolhido para viver longe do mundo no qual nós vivemos. Você foi escolhido para ser uma pessoa diferente. É por isso que você gasta seu sábado à noite aqui. E por isso que você é tão intenso pela glória, pela fome na palavra de Deus. Entenda isso. O Senhor te escolheu e te separou para uma obra que você não faz dimensão daquilo que o Senhor vai fazer sobre a sua vida.
Aleluia. Meu orgulho me tirou do jardim.